Bom, pessoal, vocês se lembram? Aquela insistência que tivemos no verão passado com Konaté para cima, Konaté para baixo, porque ele tinha mais um ano de contrato e era o momento de vendê-lo, senão corriam o risco do que acabou acontecendo, que é ele ficar como agente livre e já disse que vai sair do Liverpool. E hoje de manhã já começaram a falar com muita força sobre essa possibilidade, que eu acho que vai ganhando credibilidade a cada minuto que passa. E quem disse foi Alberto Pereiro na Onda Cero que Florentino Pérez, ou a candidatura de Florentino Pérez, já fechou a contratação de Ibrahima com a Tepa. E bom, isso está de acordo com o que o Real Madrid vem fazendo em todos esses últimos anos. De jogadores que terminam o contrato, eles são convidados a vir e haverá uma luva de assinatura. Vamos ver se é como foi com o Alaba, como foi com o Rudiger e tal. Mas sempre é melhor, porque se precisar tirar esse jogador do clube, até no ano passado, em algum momento eu pensava que esse senhor ia renovar. E no entanto, olha, no final ele não fez isso. É verdade que a temporada não foi boa, o que está deixando certas dúvidas em alguns madridistas em relação à sua contratação. Fico com uma reflexão do tuiteiro Tony Franchosa, que disse: às vezes vejo ele como o melhor zagueiro da história, em outras parece que esqueceu como jogar futebol. Digo, poxa, então o meio termo disso já deveria ser bom, mas claro, isso te deixa um pouco frio, né? Já presenciei momentos brilhantes desse rapaz, mas também o vi totalmente exposto em alguns lances, embora não assista a todos os jogos do Liverpool. Muitas vezes isso depende de um treinador, do sistema de jogo. Às vezes em certos sistemas de jogo os zagueiros ficam muito expostos e tal. Olha, a gente precisa de um ser humano ali na posição de zagueiro que de preferência não se machuque, embora chegando ao Madrid tudo possa acontecer. E que vá jogar no Liverpool, que é o caso. Olha, para mim tá bom. Aliás, o Rudiger vai renovar. Bom, se havia alguma dúvida, que eu acho que não havia, vai acontecer naturalmente. E bom, Rodrigues vai ser um soldado de verdade do Mourinho e o Konaté de início me soa bem e depois vamos ter que ver como ele se sai. Se isso for verdade, essa história do Konaté para o Real Madrid seria mais uma figurinha do Florentino. Ou seja, tem o Mourinho, que aliás, sobre o Mourinho, o Cortegã disse ontem que já está contratado. Ou seja, não vão pagar 15 milhões agora, porque o prazo já passou e porque estamos em período eleitoral, vão acabar pagando muito mais do que o Benfica pedia no início. Sabia que isso não passaria despercebido pelo Florentino, né? Teria sido inacreditável. E que esse acordo já está feito e está assinado. Olha, imagina o que devem ter colocado. Existe uma cláusula caso Florentino não seja eleito, o que é muito improvável, como presidente do Real Madrid. Então, nesse caso, seria indenizar o treinador e a contratação não seria realizada. Porque o Rick já disse que não é seu treinador, embora não tenha falado isso literalmente. Assim exatamente, mas está claro que não é o treinador, principalmente porque ele diz que tem outro, né? E agora vamos falar do Rodri, por sinal. Mas, Florentino Pérez concedeu uma entrevista ao La Razón e disse: eles mentem? O Real Madrid sempre será dos seus sócios, as propostas deles vão levar o clube à ruína. São duas coisas, concordo com ele em uma, mas na outra acho que faz igual ao outro. Termos pesados e ir ao extremo, né? Ou seja, exagerar sobre o adversário. Olha, eu acho que o Madrid... Surgem dúvidas, ficamos inseguros sobre o que vai ser feito e tal. E isso tem sido motivo de debate nas últimas horas, se você abre ou não abre. Então tudo começa quando penso, por que não uns 20 e poucos? Na verdade, por exemplo, também tem aquela de se você quer saber quanto vale o clube, porque você vende 5%, porque com 0,5% ou 1% você já sabe quanto vale o clube. Não se fala também que o Madrid precisa de dinheiro e desses 500 milhões de se o clube está avaliado em 10 bilhões de dólares. Esses 500 milhões de dólares que entrariam, porque acho que, bom, do que se falou foi em dólares, né? Ok, tudo certo, falemos em dólares. Você vende 5%, entram 500. Eles são muito ricos, né? Esses que entram.
E também estão te vendendo a ideia de que o modelo atual do Real Madrid é muito difícil para que no futuro, a curto e médio prazo, e nem se fala a longo prazo, se possa competir com outros clubes, com outro tipo de organização, etc. O que o Florentino está fazendo aqui, e é no que realmente acredito, apesar das mensagens que recebo, está cada vez menos me importando. Também leio vocês que dizem: Miguel Serrano, siga seu caminho. Eu acho que o Florentino... É impossível que, com tanto amor pelo Real Madrid, esse senhor que claramente ama o clube, tenha feito tantas coisas boas por ele. É impossível que ele nos deixe em uma situação ruim já no final do seu mandato e de tantas conquistas, mas esperamos que o Florentino dure muito mais, porque já são décadas e décadas. Mas que ele faça isso com a gente, ou seja, como podemos chegar a pensar nisso? E é aqui que o Riquelme acho que vai ao máximo e exagera tanto quanto o Florentino na segunda parte desse título. Como ele vai fazer essa sacanagem com a gente? Eu acho que não. Mas isso não impede que a gente faça perguntas, né? E aqui o Florentino diz: as propostas dele vão levar o Real Madrid à ruína. E continua sem dizer o nome do seu adversário, do outro candidato. Acho que alguém como Henrique Riquelme terá que assumir nos próximos anos, pois Florentino não ficará para sempre. Acho que ele não vai levar o Real Madrid à ruína. Isso é exagerar contra o adversário para que, bom, te traga algum benefício, o outro faz a mesma coisa, ou seja... E uma coisa interessante que o Florentino comentou nessa entrevista foi essa, sobre o tema do Negreira. Ele disse: a Liga e a Federação são cúmplices. Vamos apresentar em 15 dias um dossiê de tudo o que aconteceu na história e o que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos anos, eram os mesmos árbitros de antes e as mesmas coisas aconteceram. Vamos trabalhar duro agora. Eu tenho amigos em todos os países e eles me dizem: mas como? Como vocês permitem isso? Pois porque a Liga é assim, a Federação é assim, e o comitê de árbitros que temos na competição espanhola também é assim. Concordo totalmente com o Florentino, apoio cada palavra do árbitro. Vocês sabem o que eu tenho contra, né? Ter agido agora, porque é verdade que na causa penal nós nos apresentamos como acusação particular desde o primeiro momento. Bom, muito bem, fantástico. Como não poderia ser diferente, né? Porque tem gente dizendo: como assim o Madrid não agiu no começo? Sim, agimos no começo. Talvez tenhamos demorado um pouquinho mais. Lembrem-se, esperava-se uma declaração institucional do Real Madrid depois que estourou o caso Barcelona-Negreira. Demorou um mês e pouco, quase, não lembro exatamente quanto. Mas outros clubes já tinham feito isso e dizíamos que o Madrid estava se preparando bem. Aqui, o único problema são duas coisas. E ontem vimos com Laporta reconhecendo que o Madrid tinha ajudado com, e já não é a Naslagari, a Superliga, tinha ajudado com uma das alavancas, ou pelo menos a dar a ideia das alavancas. Como estávamos com eles na questão da Superliga, não fomos tão contundentes quanto deveríamos ter sido, mas não na causa penal já, e sim na parte administrativa. Por enquanto, esse dossiê para a UEFA, que Florentino disse que só vai apresentar após as eleições, por que não foi feito antes? Vocês dirão que não havia sido tão investigado. Olha, o relatório da Guarda Civil, a decisão do juiz Aguirre falando sobre corrupção sistêmica, etc., está aí há pelo menos, agora me lembro, 2 anos. Como vai? Ok, 1 ano e meio, certo? Então olha, já teria sido bom fazer isso antes. O que acontece é que aqui, com Florentino, se juntam duas coisas. Uma, isso que você diz, é o que ele sente e o que todos nós sentimos. Ele está muito puto com o caso Negreira, como todos nós. E outra coisa que se soma a isso e que intensifica ainda mais é que quem o traiu foi o Laporta. E então, ele também está agindo com um pouco daquele sentimento de: poxa, você me traiu. Acho fantástico, mas houve um momento em que o Florentino, por negócios, não foi tão firme quanto deveria. Sem dúvida, e não há problema em admitir isso. Quando o Florentino diz que agiu assim que soube, não é verdade. Desculpa, já falei isso antes. Não posso dizer o contrário. Mas vamos lá, aqui é para valer, e antes tarde do que nunca. Mas, por exemplo, é impressionante que a UEFA já tenha uma documentação extensíssima em mãos antes mesmo do Real Madrid entregar.
Isso aconteceu por causa da denúncia, essa em particular, de Juan Luis Martín de Pozuelo e de toda a galera que colaborou com ele. Incrível que isso esteja mais nas mãos da UEFA do que do Real Madrid por nossa parte. Mas enfim. Aliás, o Tomás Gonzalez está dizendo no debate que o Madrid também quer que o Atlético, o Atleti, se una a isso e reclame para a UEFA pelo que o Barça fez. Porque, volto a dizer, além do penal, existe o administrativo no qual a UEFA ainda pode agir. E a FIFA também. A UEFA deixar o Barça fora da Champions e a FIFA ainda interferiu, dizendo à federação para rebaixá-los, como deveria ter sido feito desde o início. Daí a minha raiva e a de muita gente, a do Coric, por exemplo, que o cara tirou um tempo, mas porque expressou isso uma vez e teve coragem de criticar o Florentino e acabaram com ele. Pois é, cara. Bom, o Rodri acabou de falar, por sinal, dentro da seleção espanhola. Um momento, pois havia outras declarações do Florentino naquela longa entrevista ao La Razón, especialmente quando fala do Mourinho. Acabamos de dizer que o Mourinho já assinou, segundo o Cortegana diz. Cortegana diz. Ou seja, não é sobre o Mourinho. Porque ele volta a dizer não, ou volta a não dizer que o tenha contratado. Mas enfim, o caso é que ele expõe sua visão particular, essa dos jogadores e do treinador e tal, e volta a dizer a mesma coisa. E eu volto a dizer o mesmo que venho dizendo desde janeiro. O diagnóstico não é bom, o elenco tem problemas. Temos jogadores muito bons, mas o nível de futebol e de QI do vestiário caiu. Obviamente. E Florentino acha que está tudo bem, apesar de que vai fazer contratações e que aqui tem que vir um treinador bom e que coloque cada um em seu lugar. Como dizem, com os melhores jogadores e um treinador que sabe posicioná-los, os sucessos vêm. O treinador deve se identificar com a cultura do Real Madrid. Mas é que muitas vezes o pobre Ancelotti, o pobre Xavi e até o Starveloa, quando os jogadores se machucaram em certas posições, como por exemplo a de zagueiro, tiveram que colocar o Tchouaméni e ali, ou seja, o fato de colocarem jogadores. Assim como aconteceu com Camavinga, jogando na lateral esquerda, isso ocorre quando faltam jogadores para atuar em suas posições de origem. Não dá para dizer que um treinador vai colocar todos em suas posições. Também é preciso que a diretoria do clube apoie, nesse caso, para contratar no inverno se for necessário, planejar melhor o elenco e, claro, não pensar que o Valverde é o Cruz e que você pode colocá-lo onde o Cruz joga. Por que não? Deveria ter trocado Cruz e Modric no momento certo. Bom, agora sobre o Rodrigues. Rodrigues, vamos lá, ele falou e disse isso. Atenção, porque ele não desmente. Ele não desmente. Eu acho que está claro, né? Nesta quarta-feira também se comenta sobre outra estrela da candidatura de Riquelme e sobre Rodrigues. Vamos ver se ele diz agora, porque o Riquelme não falou isso textualmente, mas deixou subentendido de uma forma, bom, enfim, já se entende que Rodrigues assinaria com o Real Madrid se ele fosse presidente. Isso foi perguntado a Rodrigues na concentração da Espanha. Bom. Você quer comentar sobre os candidatos à Copa do Mundo ou os presidentes do Madrid? Presidentes do Madrid? Bem, como o Dares disse, estamos aqui para falar sobre a Copa do Mundo. Tudo o que está sendo dito, ou eu não, nada, ou seja, diz respeito ao meu futuro. Eu vou esperar, não assinei nada até o final da Copa. Bem, candidato, e no entanto ele disse isso, ou seja, está sendo feito o que precisa ser feito, de fato, para que a candidatura de um cara que promete algo assim não desmorone. Mundial, que bom, já está dando as chaves do seu projeto esportivo. E é que uma das partes não desmente, que por sinal, Florentino, acho eu, final, publicou uma mensagem nesse sentido no jornal La Razón. Fiquem atentos ao que ele está prometendo para vocês. Que representantes nos ligam dizendo que não é assim. Então que alguém venha a público afirmar isso. O representante de Rodri. E se for para falar da Copa do Mundo, que venha a Rafaela Pimenta dizer que isso não é assim. Quando isso acontecer, a candidatura do outro cai. Mas se não acontecer, temos que dar credibilidade de que pode ser assim. Aliás, o Real Madrid, pelo que parece, Florentino Pérez e a atual diretoria do Real Madrid, em teoria, e segundo nos contou Ramon, queriam o Rodri. Ou seja, eles estavam monitorando, estavam de olho, foi o que ele disse.
um relatório devastador contra a contratação de Rodri e eles teriam descartado. Pelo visto, há um relatório devastador contra a contratação de Rodri e eles teriam descartado. Não quer dizer, talvez, que se não for o Riquelme, igual durante este verão, e como disse Dares Mundial, o Florentino diga, já nomeado, tudo compete a esse cara, né? Mas esses relatórios também são muito relativos, entende? Ele rompeu o cruzado, etc. Já falamos isso aqui 1 milhão de vezes, mas vou esperar até o final do mundo. Não é uma reportagem da Sexta, esse relatório de Franco Mastantuono, que aconselhava sua contratação por 60 e poucos milhões, e olha como acabou. Por enquanto, me parece um bom jogador. Se você emprestar, talvez daqui a alguns anos estejamos falando de outra coisa. Mas é que esses relatórios esportivos são muito relativos. Bom, não, tem um relatório aqui da Copa do Mundo que descarta ele. Beleza, ok. Poxa, então tem alguns jogadores e o relatório do Hazard na época, claro. Não é que deu errado. Ok, beleza. Sim, as coisas podem dar certo no final das contas. Poxa, então tem alguns jogadores e o relatório do Hazard na época, claro, é que deu errado. As coisas podem dar certo ou podem dar errado. Bueno, Dito isso, Luiz Henrique terminou. É impressionante, sempre digo ao ver algo assim, entendeu? Eu fico impressionado com o relatório que Luiz Henrique estava fazendo pra gente no relatório Luiz Henrique. Esse aqui. Eu assisti tudo, mas vou descobrindo trechos que cada um é mais incrível que o outro. Isso era o que ele dizia em um momento no final, dito em um momento desse programa da Movistar. Esperarei. Queremos que cada vez que jogue, os 24 toques na bola... Nós temos aqui mais um. Como fazemos aqui, senhores? Correr, correr, e quando não for preciso correr, você deixa esse jogador livre. E quando jogar a bola e a bola voltar, a pressão entra. E quem pressiona? Barcola. Para quê? Para quê? Se não superarem, a bola fique com o lateral. Para que um jogador do meio não fique com a bola... Atenção! Agora estamos claramente condicionados por um jogador na nossa pressão, que se chama Kylian Mbappé. Ele nunca foi bom na defesa, tem dificuldade para defender, então adaptamos o sistema para que Kylian Mbappé corra o mínimo possível na defesa, porque ele faz 50 gols e dá 25 assistências. Bem, como não queremos que seja nem o último jogo de Kylian Mbappé na Champions League com a camisa do PSG, nem queremos que seja nosso último jogo na Champions League. Mudamos a forma de marcar, Kylian, porque se você não correr, não dá. É simples assim. Ele mudou sua forma de observar. Se Kylian Mbappé permanecesse no PSG, Luiz Henrique teria que aceitar, mas não conseguiu lidar com ele. Luiz Henrique não conseguiu fazer com que pressionasse ou corresse mais na defesa desde o ataque, mas disse, ele vai embora, agora vou controlar tudo. Em um jogo decisivo da Champions, que acho que era contra o Barça, não lembro exatamente qual. Ei, desculpa, para não ser o nosso último jogo. E depois? Além disso, encontramos outros vídeos em que dizemos, cara, você tem que pressionar, desculpa, ele diz que não quer ficar de fora aqui. Agora mudamos durante o ano e contra o Soso e o Lille e não sei quem mais jogamos. Desse jeito. Você pode não defender, mas aqui na Champions você vai ter que defender, cara, porque senão a gente pode acabar jogando nossa última partida de Champions. Ravi, pesado. É que toda vez que eu vejo uma coisa dessas, cara... Enfim, bom, que tudo dê certo pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, por favor, comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo. Tchau!